Garantir que os developers têm a capacidade de construir as suas aplicações, mas ao mesmo tempo passam a ter acesso a um catálogo de serviços que podem consumir para aprovisionar eles próprios de forma autónoma aquilo que são as capacidades tecnológicas. E isto ser feito estando eu na Cloud A, na Cloud B ou na Cloud C. O Kubernetes foi uma peça que surgiu para dar um salto acima ainda, que foi para podermos orquestrar um conjunto de recursos, desde computação, desde aquilo que eram componentes de rede, desde o próprio storage, isto de forma agnóstica do cloud provider. Arquitetura multi-cloud chamada à Caixa Central. Olá, sejam muito bem-vindos à Caixa Central, o podcast da MC Digital, onde exploramos a forma como construímos a tecnologia e as decisões que moldam o futuro do retalho. Eu sou Rafael Pires e hoje temos um assunto que acontece nos bastidores, mas que tem impacto direto naquilo que construímos. Ao longo do tempo, fomos desenvolvendo cada vez mais aplicações, mas também são cada vez mais complexas. Com esta complexidade surge a necessidade de simplificar, criar bases mais consistentes e reduzir dependências técnicas. É precisamente sobre isto que vamos falar hoje, através da exploração da nossa evolução para uma arquitetura multi-cloud. Tenho comigo José Carlos Alves, a área líder de Infrastructure Platform, que nos vai ajudar a perceber os drivers desta evolução, o que já foi feito e o que aí vem. José Carlos, muito bem-vindo. Olá, Rafael. Viva! Vamos lá então explorar este tema e como sempre no nosso podcast eu nunca me atrevo a apresentar o convidado, portanto é precisamente por aí que nós vamos. Portanto, quem és, qual o teu percurso e qual é que é o foco da tua área neste momento? Muito bem, então o meu nome é José Carlos Alves, sou natural de Viana do Castelo, licenciado na Universidade de Minho em Engenharia de Sistemas e Informática, um curso que hoje já não existe, ou foi rebranded, mas acho que também evoluiu. Evoluiu, diria, como tudo na vida evolui, não é? Estou na Sonai há cerca de 25 anos, sendo que comecei o meu percurso em funções mais técnicas, sendo que desde 2006 estou na direção de sistemas de informação da MC. Sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, mas acredito que a tecnologia tem que estar cá, ou tem que estar em qualquer área de negócio para servir um propósito muito claro. Portanto, nós não podemos adotar a tecnologia pela tecnologia, temos que trazer tecnologia para trazer valor para aquilo que é o que importa para o negócio. Portanto, como disse, tenho vindo a fazer um percurso técnico, muito, muito técnico, mas entretanto, a partir de 2006, fiz uma evolução para começar a agregar cada vez mais responsabilidades nestas áreas mais tecnológicas, sendo que, alguns em 2016, acabei por ficar com a liderança daquilo que são as áreas mais tecnológicas, já numa perspectiva mais de gestão e mais de influência naquilo que tem vindo a ser a nossa tecnologia e que sustenta hoje grande parte dos nossos sistemas de informação. Ok, boa. Eu tenho tentado puxar pelos convidados de um bocadinho do lado B também. Aliás, o último podcast foi um exemplo disto, algumas surpresas de alguns dos convidados. Não sei se queres darem um cheirinho de coisas que gostas de fazer. Eu considero que sou uma pessoa relativamente tradicional. Reparem, eu gosto muito daquilo que faço enquanto profissional. Naquilo que tem a ver, do ponto de vista mais pessoal, tenho tentado dedicar-me mais àquilo que é a minha família. Tenho 2 filhos, um de 18, que fez 18 agora há muito pouco tempo, portanto maior de idade, portanto já maior de idade, maior que o pai também. E o pai não é propriamente o pai pequeno. não é pequeno, não é? E tenho uma filha mais nova com 10 anos e acho que essa minha filha tem uma particularidade de se ter muito mais próxima do pai. É um prazer que me dá estar com ela sempre que é possível, estarmos os dois, brincarmos os dois, tentarmos aproveitar o máximo de possibilidade de tempo que temos os dois para interagirmos. Também, em certa medida, acho que isto é uma meia-culpa, porque acho que com o meu filho mais velho isso não aconteceu da mesma forma e, portanto, acho que agora estou a tentar redimir-me com a minha filha mais nova, diria. Era a evolução que falávamos há pouco. Exatamente, a evolução. Aprendemos e melhoramos. Isso mesmo. E o segundo beneficia sempre. Isso, exatamente. do caminho do primeiro. Isso. Ok. O teu cargo é Infrastructure Platforms. Uhum. Conseguimos dissecar o que é que isto é? Quando dizemos infrastructure, o que é esta infraestrutura? Eu tentando dizer de uma forma muito simples, eu diria que é tudo aquilo que são as stacks tecnológicas onde hoje executam as nossas aplicações. O que é isso?
Estamos a falar de coisas tão basilares como capacidade de processamento, capacidade de armazenar nos nossos dados, a rede que interliga as nossas aplicações. Portanto, são todas essas peças que no fim do dia permitem que as aplicações, quando são instaladas, executam de acordo com aquilo que foram desenhadas para poderem fornecer em termos de serviço. Portanto, nós, quando estamos a falar de capacidade de computação, tipicamente as pessoas lembram-se dos computadores pessoais. Aqui estamos a falar de... Sim, também estamos a falar de computadores, mas em escala diferente e preparados para uma execução numa lógica de 24/7, 365 dias por ano. Portanto, preparados e desenhados para operar a um nível diferente de um utilizador convencional. Mas diria que são esses building blocks principais, portanto, que é aquilo que nos permite que as nossas aplicações no fim do dia cumpram o seu propósito. Portanto, eu tenho que ter algo onde as minhas aplicações executam e muitas vezes hoje quando nós falamos nos conceitos de cloud, apesar de estarmos a falar nas nuvens, na realidade há sempre algo por trás das nuvens que permita que as aplicações executem. Não há algo que... efêmero, não é intangível. Não é intangível. É um bem físico que está em algum lado a fornecer a capacidade. Exato. Apesar da cloud existir, efetivamente, por trás, efetivamente, tem essas capacidades de permitir que as aplicações executem. Ok, bom, e então aqui a tua área é responsável por assegurar que temos tudo isso no sítio certo para as nossas aplicações funcionarem. Sim, sem dúvida. Eu diria que é essa a sua principal missão. Diria que nos últimos anos essa missão tem vindo a focar-se cada vez mais em que a forma como essas tecnologias são consumidas, como essas plataformas de infraestrutura são consumidas, tendencialmente são mais self-service para que quem constrói as aplicações se preocupe em desenvolver as suas aplicações e no momento em que precisa da tecnologia para suportar essas aplicações, essa tecnologia é democratizada, ou seja, é-lhe dada essa acessibilidade para as pessoas poderem ter autonomia no consumo das mesmas. É essa a principal missão hoje desta área. Ok, que é o que vamos explorar, hoje. Então era já aí que eu ia a seguir, e antes de irmos à evolução, não é? Nós hoje vamos explorar muito aqui o que nós estamos a fazer à volta da arquitetura multicloud. Portanto, nós tínhamos toda uma estratégia cloud que evoluiu para esta abordagem multicloud. O que é que diferencia? O que é este multicloud? Começaste aí a abrir um bocadinho o véu sobre alguns dos benefícios, mas o que é que ganhamos nesta mudança de uma estratégia mais cloud, não tanto diversificada, mas abrindo para uma arquitetura multicloud? Eu vou, se me permitires, vou usar aqui um pequeno paralelismo, embora eu acho que nós não estejamos ainda aí. Sei lá, eu acho que podemos dizer que a nossa ambição enquanto consumidores de serviços cloud a ambição deve ser quase a como temos vários fornecedores de energia elétrica. Eu devia ter a flexibilidade de mudar o consumidor de energia elétrica de forma facilitada, nem que fosse pegar num telefone e dizer, já não estou contente com este, vou mudar para aquele. Obviamente que isto na energia elétrica a coisa é relativamente fácil, já estamos num nível de maturidade, diria eu, que nos permite estar nesse patamar. Quando estamos a falar da cloud, as coisas não são bem assim. Nós temos vários players de cloud que oferecem os seus serviços, estes serviços que eu falava um bocadinho de computação, de armazenamento de dados, de forma facilitada para os consumidores, mas depois cada um desses players acaba por ter especificidades de implementação. E nós o que queremos é que estejamos nós a consumir o parceiro de serviço de cloud A ou B ou C, a forma como fazemos ser o mais consistente e uniforme para quem precisa de alojar as aplicações. E é um bocadinho isso que nós queremos. Nós teremos que ter uma estratégia multi-cloud, ou seja, isto nos permite em cada momento poder escolher qual é o melhor local para termos as nossas aplicações, e pode haver vários fatores que nos levem a escolher essa localização, mas também ter a possibilidade de fazer isso sem grande esforço. E o que nós queremos é precisamente, para haver especificidades de cada cloud provider, nós podermos abstrair essa complexidade. Ao abstrairmos essa complexidade, queremos podê-lo fazer de maneira a que, quando eu estou a fazer deploy da aplicação A ou da aplicação B no provider A, fazer esse deploy dessa mesma aplicação no provider B, a diferença seja muito ténue. E, portanto, dar essa flexibilidade. E estando nós a construirmos estas capacidades, estamos a dizer que se conseguimos fazer isto é porque a camada cloud que me dá o serviço deixa de ser tão relevante, passa a ser agnóstico quando eu faço deploy das minhas aplicações. E, portanto, tenho esta flexibilidade para poder fazer deploy das aplicações
e aquilo que está por baixo deixa de ser tão relevante. Por isso é que eu vou fazer aquele paralelo da energia elétrica. Certo. Não estamos lá, atenção, também para ser muito transparente, mas acho que é uma ambição que tendencialmente poderemos querer fazer no futuro. Haja tecnologia que nos permita. Hoje ainda não é possível, mas achei que este era um bom paralelismo para fazer. Certo. Até não conhecendo eu muito bem as duas indústrias, não é? A mim, na energia parece mais fácil porque a infraestrutura acaba por ser bastante partilhada, de certa forma. E na cloud está um bocadinho mais, se não totalmente segmentada. Está totalmente segmentada, embora depois também deva dizer que muitos providers estão em espaços muito próximos uns dos outros também, não é? Quando diz espaço, diz geografias. Geografias muito próximas, inclusive escolhem os mesmos espaços, as mesmas localizações, precisamente para pronto, há de haver ali condições de geopolíticas também para essas escolhas, mas efetivamente também quer dizer que eles estão próximos uns dos outros. Quer dizer que isto também não deveria ser o caminho até lá chegar. Há de ser um caminho também comum, como dizias. A forma como depois as aplicações transitam entre os cloud providers é que terá as suas nuances, não é? Certo. E depois também há toda a componente regulamentar que claro. Depois também acelera estes temas. Sim, vamos concentrar aqui no nosso. A arquitetura multicloud, que nos traz uma camada de autonomia adicional aos developers, alguma agnosticidade ao fornecedor. Nós não estávamos a fazer este caminho. O que é que estávamos a sentir? O que é que aconteceu que nos empurrou ou nos trouxe até aqui? Que dificuldade é que tínhamos? É assim, como eu disse, assim, nós queremos ter a capacidade de dar autonomia aos developers. Por outro lado, também queremos ter a flexibilidade de que hoje eu estou na cloud A e amanhã, seja por razões técnicas, seja por razões comerciais, seja outros motivos, nós podemos querer pegar nas nossas aplicações e movê-las para um outro parceiro. Isto são duas dimensões, se quisermos. Aquilo que tem que ver com o apresentamento das soluções. O modelo que nós tínhamos até há bem pouco tempo é muito na lógica de que há uma equipa central que faz o apresentamento das capacidades tecnológicas e que depois as aplicações são instaladas lá por cima. O objetivo que se pretende agora não é esse. O que se pretendeu com esta mudança é garantir que os developers têm a capacidade de construir as suas aplicações, mas ao mesmo tempo passam a ter acesso a um catálogo de serviços que podem consumir para aprovisionarem eles próprios de forma autónoma aquilo que são as capacidades tecnológicas. E isto ser feito estando eu na cloud A, na cloud B ou na cloud C. Portanto, a forma como eles fazem, a ideia é que seja consistente, independentemente do local onde eu estiver. Esteja hoje eu nos meus data centers, onde nós temos hoje uma parte das nossas aplicações, esteja eu na cloud A ou B. Porque a ideia é que o processo seja sempre o mesmo para fazer deploy das soluções. Okay? Independentemente depois de onde as aplicações acabam por aterrar. Mas então, do que eu entendo é que nós tínhamos um bottleneck no aprovisionamento das aplicações, porque havia uma centralização dessa atividade, e este movimento, criando aqui uma camada, a tal camada de abstração que estamos a dizer, que dá autonomia ao developer, tira-vos da equação, não vos tira totalmente, que tem que manter e garantir que tudo isso está a funcionar, mas dá esse espaço ao developer para ser ele mais autónomo Totalmente verdade. Na realidade, o que acontece é, nós, quando estamos a criar estas abstrações, estamos a dizer assim, olha, ao developer, tu vais poder consumir este serviço tecnológico, aquilo que é complexidade inerente ao processo de aprovisionamento e configuração, as equipas especializadas que estão nas minhas equipas já o trabalharam, já sabem como é que o devem fazer, portanto, já estabeleceram um caminho com as configurações otimizadas para aquele tipo de recurso. E eu sei que quando o developer fizer o aprovisionamento daquele tipo de recurso, ele vai aprovisionar segundo as minhas regras. E, portanto, eu de alguma forma estou também habilitado a garantir que, se aquilo foi aprovisionado daquela forma, eu estou habilitado para suportar também daquela forma. Portanto, é garantir aqui esta consistência, não só no processo de aprovisionamento, mas também depois no processo de manutenção e operação. Okay? Portanto, em certa medida, nós estamos a delegar autonomia, a equipa central fica focada, por um lado, em desenvolver estas abstrações, tornando-as cada vez mais robustas, e ao mesmo tempo também a focar na capacidade de manter aquilo que é a operação destas soluções tecnológicas. Okay? Sim. Esta abstração, estamos sempre a dizer, no fundo é aqui quase um middleware intermédio que expõe um conjunto de serviços que depois faz a cola com
os providers, sejam os cloud nossa, outros providers. Na realidade, é como se estivéssemos nós no meio entre os developers e o sítio onde estamos a alojar as nossas aplicações. E a tal infraestrutura que falávamos há pouco. E tal infraestrutura que está por baixo. E na realidade, este middleware acaba por criar, faz a cola entre as duas partes, por assim dizer. Isso. No fundo, recebe de forma standard as necessidades e depois traduz para a linguagem de cada uma das infraestruturas que temos em baixo. Ok. Isto faz-me pensar num processo de gestão de mudança que certamente foi preciso fazer com os developers, porque eles estavam habituados a uma forma de trabalhar, um conjunto de, se calhar, tomava-se logo uma decisão à cabeça de para onde é que isto vai e fazemos o aprovisionamento para aí, e de repente esse processo muda. Como é que está a correr essa... Assim, não há caminhos perfeitos, sendo assim muito transparente. Nunca há, num processo de mudança. Nunca há, não é? Portanto, é preciso, nós temos aqui um caminho de adaptação. Nós temos vindo a fazer um caminho de onboarding, ou seja, garantir que as equipas de desenvolvimento têm contacto com estas novas, com estas abstrações, com esta forma de ter acesso de consumo da tecnologia, para eles próprios saberem como é que podem ter essa autonomia. E nós estamos com eles para lhes dar esse guidance e, portanto, garantir que eles sabem como é que isto se faz. E reparem, nas primeiras soluções houve mais um assisted, não é? Houve uma maior assistência daquilo que com a vossa ajuda. Com a nossa ajuda, sim. Portanto, nós tivemos a apoiar esse onboarding. Inclusive temos pessoas que estão focadas em apoiar as streams de desenvolvimento nesse papel, portanto garantir que as pessoas estão capacitadas, os developers estão capacitados para usarem estas abstrações da forma mais simples possível, e independentemente das dúvidas que possam haver, nós estamos sempre lá com eles para assegurar que isso acontece da forma mais suave possível. Isto vai ser um trabalho contínuo, porque nós, estas abstrações, hoje vamos dizer que estamos na versão 1.0 ou 1.01 ou algo do género, e é natural que nós vamos evoluindo estas capacidades para colocar novas funcionalidades, para colocar maior simplicidade no processo, que vise continuamente esconder a complexidade por um lado, e por outro lado facilitar sempre a vida de quem adota. Portanto, isto vai ser sempre um caminho iterativo, é por isso que em certa medida, isto é um caminho de engenharia contínua. Portanto, isto é como se fosse um produto. Na realidade é como se fosse um produto. Estas abstrações são um produto que tem que ser continuamente evoluídos, e mediante as evoluções que acontecem, será sempre necessário fazer reajustes neste processo de onboarding com as equipas de desenvolvimento. E extensão do portfólio de serviços, não é? Porque claro, como dizíamos no início, as aplicações são cada vez mais complexas, há necessidades adicionais, provavelmente necessidades não previstas. Vocês vão ter que criar ali mais um tradutor, digamos assim, para manter a arquitetura e a estratégia multi-cloud. Sim, na realidade, assim, nós hoje estamos a endereçar estas abstrações para a nossa tech stack, ou seja, para aquilo que são as nossas peças tecnológicas que nós definimos dentro da nossa tech stack, e é para aquilo que são novos desenvolvimentos, aquilo que estamos a direcionar é que a tech stack que deve ser usada estejam relativamente balizados, não queremos condicionar totalmente, porque, mais uma vez, a tecnologia evolui, não é? Mas naquilo que é hoje, diria 80%, 90% das necessidades deveria estar circunscrito àquilo que é a nossa tech stack, e isso também nos permite circunscrever àquilo que é... Isso é um bom ponto, porque acaba por ser aqui um caminho paralelo que depois nos ajuda a consolidar este trabalho que está aqui a ser feito. Não é? Nós estamos a trabalhar numa evolução da nossa tech stack, mas não podemos ignorar todo o legado. E eu queria puxar para aqui o tema do legado também, que é como é que fazes esta modernização, como é que fazes esta atualização, esta arquitetura, mas ao mesmo tempo tens que manter o legado ou evoluir o legado de forma a manter essa compatibilidade. Como é que foi lidar com essa realidade, que é natural em empresas da nossa dimensão? Eu diria que, assim, se andamos a ser uma empresa com 40 anos, nós não podemos dizer que estamos muito madura. Muito é a única madura, leitura que se faz desta idade. Muito madura, portanto, claramente uma empresa que já tem alguma coisa para ensinar a muita gente ou a muitas organizações. Temos soluções que, pela sua natureza, já estão aqui há alguns anos e, portanto, foram construídas com tech stacks diferentes das que estamos feitas hoje. E, portanto, eu nem gosto muito de posicionar a palavra legacy como algo negativo.
é o que é aquilo que faz sentido em cada momento. Eu diria que, se calhar, se estamos a falar daqui a alguns anos, isto vai ser legado. O que estamos a falar hoje é o legado, portanto, na realidade, o que nós temos hoje, que pode ser qualificado como legacy, suporta hoje muitos dos nossos processos críticos da organização. Estamos a falar de um ERP, de soluções como um WMS, portanto, são soluções que a sua natureza foi construída sobre uma tech stack diferente da que temos hoje. E isso, como disse, é normal numa organização como a nossa termos uma diversidade de tech stacks tecnológicas. Nós queremos, obviamente, fazer aqui um narrow down dessa diversidade, mas isto não se faz, acho que não se faz da noite para o dia, não é? E, portanto, o que é importante para nós é, por um lado, temos efetivamente soluções com tech stacks diferentes e que não permitem beneficiar deste tipo destas abstrações. Portanto, temos aqui esta dualidade de soluções e de realidades, sim. Mas também é importante dizer que a tech stack que nós usamos está perfeitamente atualizada e perfeitamente adequada àquilo que é as necessidades das soluções, tal como elas estão desenhadas hoje. O que é importante é também nós termos consciência que aquilo que estamos a construir hoje está perfeitamente adequado para aquilo que for o processo de modernização destas soluções quando o momento surgir para isso acontecer. E é isso que nós devemos procurar, é, mais uma vez, uniformizar aquilo que é a stack tecnológica de todas as soluções, sejam elas as novas que nós construímos, sejam elas que nós vamos modernizando. Ok. Mas para essas soluções de legado potencialmente não compatíveis, tomou-se uma decisão de vamos modernizá-las logo possível ou vamos deixar essas e focar só nas novas? A que estratégia é que seguimos aqui neste momento, de atualização? A estratégia está muito focada naquilo que são soluções que estão desenvolvidas dentro de casa, ok? Porque temos controle sobre todo o desenvolvimento, sobre todo o código. Outras soluções também pela sua, diria, pela sua criticidade em termos de importância para o core de retalho, uma transformação dessas não é uma coisa que se faz rapidamente, portanto tem que ser pensado um processo de modernização que não vai ser feito em meses, vai demorar algum tempo, não é? Mas eu diria que nós temos de estar preparados para conviver com estas duas realidades. Vai ser sempre a forma de que nós vamos ter de gerir os nossos sistemas de informação. Vai haver peças que nós seremos capazes de modernizar e ter capacidade de mexer mais rapidamente, porque também tem uma dinâmica diferente. Haverá outras pelo seu posicionamento na nossa área de sistemas de informação. Teremos que perceber o momento em que o fazemos. Mas o importante, mais uma vez, é quando chegar esse momento, nós temos um caminho bem definido para fazer esta modernização. Temos os pré-requisitos e as condições para o fazer. Sim, mas no fundo vamos assegurar tudo o que é novo, o que está para trás é no fundo quase caso a caso, com diferentes critérios de risco, momento... É sim, o que está também para ser muito claro, eu quando disse que eram novas soluções, não há dúvida, nós estamos a fazer um processo de refactoring em bastantes soluções que são, diria, mais fáceis de modernizar, e estamos a fazer isto porque também estamos no processo de transição de uma cloud para outra, portanto nós estamos a transitar aqui um conjunto de soluções de uma cloud para outra e estamos a aproveitar para, nesta transição, garantir que aquilo que nasce no já destino... Já que estamos a mexer, já nasce nova com abordagem. Isso mesmo. Portanto, é um bocadinho isso. Aqui estamos a aproveitar este momento de transição para o fazer. Certo, nunca acontece isolado no vácuo, há sempre fatores externos que depois também aceleram ou atrasam a transição. Isso mesmo. Ok, boa. Vamos tentar aprofundar aqui um bocadinho mais na implementação. Há pouco falavas num conjunto de serviços que os developers têm acesso para acelerar, para dar autonomia. Conseguimos instanciar exemplos? Que serviços é que são estes? Sim, portanto, nós quando decidimos que íamos ter uma arquitetura hybrid multi-cloud, definimos aqui um conjunto de peças fundacionais que iríamos ter em qualquer cloud onde estivéssemos. E porquê? Precisamente para dar aquela consciência que falávamos há bocadinho. Portanto, nós queremos ter a certeza que a forma como nós vamos instalar as aplicações vai ser usando determinadas tecnologias, como por exemplo, vamos usar,
e agora espero bem não usar aqui muitos jargões técnicos, mas se for, por favor... Mas também há espaço para mas isso. Vou tentar. Vamos a okay. isso. Portanto, estamos a falar de que usar peças que existem em todas as clouds, como por exemplo Kubernetes, que é um orquestrador de aplicações. Para te deixar à vontade, eu quando perguntei o que é que são estes serviços, era para sermos técnicos. Ok, pronto. Mas, portanto, estamos a falar de ter Kubernetes como orquestrador, porque existe em todos os major cloud providers. Portanto, acaba por ser um standard comum. Acaba por ser um standard comum. Estamos a falar de usar motores de base de dados open source, portanto, Postgres para bases de dados relacionais e Mongo para bases de dados não relacionais. Portanto, são peças que existem nos vários cloud providers. As nossas componentes de integração aplicacional também estamos a aproveitar a modernização destas plataformas para também introduzir novas capacidades, como API Gateways. Nós estamos hoje a usar uma solução muito baseada numa solução da Google, que é o APG, e estamos a transitar agora para Gravity. A parte de mensagens entre aplicações, também estamos a implementar uma solução que é o Solus. Portanto, estamos a colocar aqui um conjunto de peças que nos dá a mesma fundação em qualquer cloud que esteja. E, portanto, para além destas peças, nós estamos a dar guias de implementação aos developers de como é que usam estas peças. Portanto, quando eu falava naquele onboarding que estamos a fazer às equipas de desenvolvimento, estamos a fazer isto nas várias plataformas que estamos a introduzir. Estamos a falar muito das plataformas de infraestrutura, nas plataformas de integração também temos equipas que estão a trabalhar com as equipas de desenvolvimento a dizer, olha, vocês para usarem neste contexto devem seguir estes padrões e, portanto, é com estes padrões que devem construir as vossas soluções. Portanto, todo este guiar das equipas acaba por trazer, acreditamos nós, a consciência que nós queremos na forma de construir as soluções neste novo contexto. Ok, tema para alguns jargões. Isto limita-nos também um bocadinho, né? Porque para podermos ter então esta abordagem multi-cloud, vamos ter que encontrar aqui quase como um mínimo múltiplo comum de peças comuns entre todos para depois conseguirmos fazer essa ligação, ou não necessariamente? Não necessariamente. Assim, uma boa parte destas tecnologias existem em qualquer cloud provider. As outras peças que eu falei, como por exemplo o Gravity e afins, não são naturais de nenhum cloud provider, são soluções third party face ao cloud provider, mas que nós podemos instanciar onde quisermos. Portanto, na realidade nós estamos a falar de peças que conseguimos instanciar de forma autónoma em qualquer cloud. Okay? Portanto, não temos que fazer quase uma interseção das funcionalidades. Sim, de todos os serviços. Porque senão isso provavelmente ia dar asneira, porque depois, repara, precisamente por aquilo que eu disse no início, cada cloud provider tem a sua forma de implementar os seus serviços. Isto é uma coisa muito importante quando nós queremos ser agnósticos ao cloud provider. Nós temos que usar peças que não sejam específicas daquele cloud provider, porque se efetivamente depois quisermos sair, temos que fazer um refactoring total daquilo. E, portanto, isso tira-nos parte da flexibilidade. Tira-nos parte da flexibilidade, não é? E, portanto, não é esse o objetivo. Ok, portanto, aqui um dos drivers fundamentais foi mesmo essa preocupação em escolher peças não necessariamente exclusivas, mas standards, no fundo, sim, partilhados sim. Isso. Entre as várias clouds. Entre as várias clouds, sim. Ok. Eu ouço falar muito em Kubernetes e parece ser uma das peças basilares. Sim. Consegues especificar um bocadinho mais o porquê e porquê é que é tão importante? E houve uma altura em que só se falava disto. Eu diria que, assim como houve uma altura que só se fala disto, ou ainda agora se fala muito disto, eu acho que a tendência é que essa tecnologia vá estar embebida na plataforma. Dada a altura nós vamos já nem é tema, aquilo, já não é um tema, tão natural e está embebido. Deixa-me fazer este paralelo. Mas o que é que isto faz? O que é que o Kubernetes nos traz que nós antes não tínhamos? Deixa-me só fazer este paralelo antes, que é nós... Ao longo dos anos temos vindo a fazer evoluções no sentido de abstrair a tecnologia está por baixo. Não é? Estamos fazendo aquilo que se chama o shift down. Portanto, fazer o shift down é esconder a complexidade que está por baixo. Não é? Quando veio o conceito de virtualização do hardware, na realidade o que ele fez foi esconder aquilo que era o hardware e, portanto, podermos partir o hardware em pequenas peças para podermos rentabilizar melhor o hardware. O Kubernetes foi uma peça que surgiu para dar um salto acima ainda, que foi para podermos orquestrar um conjunto de recursos, desde computação, desde aquilo que eram componentes de rede, desde o próprio storage, isto de forma agnóstica do cloud provider.
Portanto, garantir que eu estou a instalar algo que fica... É uma camada de abstração adicional ainda ao que os VMs nos trouxeram. Exatamente, é uma camada de abstração adicional. Obviamente que isto é a versão simples. Imagino. A versão, se calhar, um bocadinho mais sofisticada da coisa. Sim, é isto tudo, mas isto permite fazer a orquestração daquilo que são processos de deployment. Permite automaticamente ter processos que dão a possibilidade de escalar, consegue fazer testes se a aplicação está a responder de forma efetiva e com esses probes perceber se a aplicação deve levar um restart, por exemplo, ou seja, acaba por embeber aqui um conjunto de capacidades para além daquilo que é fazer o scheduling dos recursos, ou seja, de escalonar os recursos necessários para executar as aplicações, também conseguir fazer testes se as aplicações estão a funcionar devidamente e faço isso tomar ações sobre elas. Ou seja, acaba por embeber uma perspectiva de deployment, mas também uma perspectiva operacional. Ou seja, também é capaz de perceber se a aplicação não estiver a funcionar, forçar-lhe um restart. E este restart é feito de uma forma escondida para o utilizador final. Ou seja, ele consegue tirar uma parte do serviço do ar sem ninguém se aperceber que caiu nada, não é? Portanto, acaba por ter ali capacidades de self-healing que acabam por dar também um nível de resiliência diferente dos mecanismos tradicionais, como deployments em VMs. Quando uma VM cai tudo. O Kubernetes, como tipicamente faz queda de múltiplas aplicações. É mais modular. Tem várias aplicações. É mais resiliente nesse sentido. É mais resiliente, porque na realidade temos múltiplas cópias da aplicação a executar e por cima temos algo que está a fazer balanceamento de tráfego. Se por acaso uma cair, ele em cima tem uma inteligência para dizer que atira o tráfego só para onde é aquilo que está a funcionar. Portanto, isto é uma resiliência nativa completamente diferente do que é o standard, diria eu. Portanto, temos não só o benefício que o Kubernetes nos traz, como a compatibilidade com as diferentes clouds, que também nos ajuda. Isso, ou seja, mais uma vez, isto traz para aquele tema que falávamos de trazer consistência e trazer processos, nessa consistência trazermos processos comuns para os developers poderem apresentar as suas aplicações, porque o Kubernetes acaba por ser o control plane, ou seja, é sempre o ponto de entrada para os deployments acontecerem. E, portanto, seja na Cloud A, na Cloud B ou na Cloud C. É diferente. Portanto, o developer para isso é transparente. Ou seja, não tem que se preocupar para onde é que isto vai parar, ou tem que se preocupar com esta abordagem, depois esta abordagem há de lidar com o sítio onde vai parar no final. Eu há pouco já te perguntei, José, sobre a gestão da mudança e queria voltar a esse tema, porque o impacto disto é algo que não se faz sem esforço e não é tão rápido quando nós desejaríamos. O que é que foi mais desafiante ao longo desta transformação? E é uma transformação que ainda estamos a fazer, portanto, ainda há muito para fazer, mas o que é que tem sido mais desafiante para não levar para outras palavras? Eu diria que a nossa vida é feita de desafios, não é? Mas nós... primeiro, isto é uma transformação que vai estar sempre ongoing. Como eu disse, isto é um conceito de produto, de evolução contínua. Mas, para ser muito concreto à tua pergunta, fazer esta transformação implica trazer aqui um conjunto novo de skills na forma como trabalha este tipo de tecnologias. Skills não abundam muito no mercado, infelizmente. Não é uma coisa que aparece. Mas também ainda não é uma prática comum que... Não é uma prática... É algo novo e emergente. Não é expectável que exista muito conhecimento ainda à volta disto, não é? É sim, eu diria que é uma prática que algumas organizações têm tentado fazer através da adoção de ferramentas de mercado. Ok? Mas depois existem sempre especificidades, não é? E quando nós damos ferramentas de mercado, depois também criamos ali alguma dependência. Portanto, nós aquilo que tentamos foi construir algo que fosse mesmo nosso, uma plataforma nossa, algo que nós conseguíssemos gerir e evoluir ao longo do tempo. Mas como estava a dizer, introduzir tecnologias como Kubernetes, em realidade nós de repente estamos a trazer um conjunto de skills muito diferenciados. Estamos a falar de pessoas que têm que perceber de coisas como agora vou entrar em modo jargão, tem que conhecer Linux, tem que conhecer conceitos de rede, tem que conseguir conceitos de balanceamento, tem que conhecer um conjunto de coisas. Diz isso as pessoas da tua equipa que estão a montar estas peças. Portanto, acabam por ser um conjunto de valências que é difícil concentrar num grupo tão pequeno de pessoas. Exatamente. E pressupõe que as pessoas tenham vontade de fazer isso. Tipicamente, tu vias as pessoas que faziam gestão de sistemas Linux era um perfil muito específico. Quem geria uma rede era muito vertical. Era muito verticalizado. E nós aqui precisamos de pessoas que sejam quase multifacetadas, não é? Porque um full stack de infraestrutura. É quase um full stack mesmo. No fim do dia é isso.
porque depois, quando nós estamos a usar tecnologias como Kubernetes que acabam por tocar nestas valências todas, não ter estas valências acaba por trazer menos destreza no momento em que estamos a construir, no momento em que há temas mais de operação, não é? Portanto, eu diria que o tema de conhecimento é uma dificuldade, não é fácil trazer pessoas para estas áreas, além de que temos alguma rotatividade também como outras, mas esta também. Na indústria, sim. Mas temos vindo a fazer um caminho de nos capacitar, mas é algo que temos que continuamente evoluir, porque a dinâmica de mercado também nos... Isso acaba por ser comum a todas as áreas. É verdade. Sim. A atualização constante. Mas sim, fica a nota. Portanto, a possibilidade ou a capacidade de conseguirmos atualizar e dotar as pessoas da equipa com o conhecimento necessário. Ok. Um dos drivers para esta mudança foi servir melhor os developers. Portanto, à partida, isto é uma boa notícia para eles. Por outro lado, queremos pensar que sim, há sempre aquela natural resistência à mudança, que mas eu já estava habituado, seja melhor ou pior, eu já estava habituado à forma anterior. Como é que foi gerir esta alteração na forma como os developers trabalham? Foi bem recebido, não foi bem recebido? Depende. Dizer depende é sempre uma boa... É a resposta típica de consultor. Exato. Mas, assim, eu diria que no início, e nós começamos isto... Primeiro com uma stream em que começamos a fazer este processo de gestão de mudança e no início foi mais difícil, ok? E as pessoas diria que estranharam um bocadinho, mas posso dizer que essa stream, passado uns meses, tudo aquilo que construíram em termos de novas soluções passou a ser usando esta nova filosofia. Portanto, começaram a ver o benefício de terem autonomia naquilo que eram os processos de processamento de tecnologia. Portanto... Eu acho que nós tivemos, mais uma vez também pelos estágios de maturidade das várias equipas, nós não estamos todos iguais, ninguém está, acho eu, ninguém pode dizer que está, mas as equipas que começaram primeiro, diria que hoje estão num estágio completamente diferente, ou seja, já não conhecem se calhar como é que era antes. Como é que era antes, não é? Recalcaram. Exatamente. Eu acho que as pessoas iam perguntar como é que se fazia isto antes, não é? Como é que era possível? Eu diria que era mais isso. Há que dar estas a limar. Reparem, nós tivemos a fazer um conjunto de capacidades para, mais uma vez, esconder cada vez mais a complexidade e as pessoas, eu diria que à medida que vão vendo os serviços a ficarem disponíveis, a tendência é querem ver mais, mas isto ainda não está. Portanto, e nós dizemos, isso vai estar à frente mais um bocadinho. Ainda não dá, essa parte ainda está um bocadinho, ainda não és autónomo, ainda dependes aí de uma equipa central. Portanto, nós... Há motivação para puxarem por vocês. É verdade, e repare, e nós fazemos, relacionado com o processo de change, precisamente fazemos, tentamos fazer user groups trimestrais, precisamente para termos uma sessão com... ali os principais stakeholders das várias streams para precisamente termos este feedback, perceber onde é que eles estão a ter mais dificuldades, onde é que estão a ter mais dores, coisas que nós achamos que até estão a funcionar, mas afinal na realidade podem não estar. Portanto, nós queremos que isto, sendo um produto, também tenha feedback contínuo para nós podermos ver. Eles são os nossos consumidores, portanto, nós queremos consumidores satisfeitos. E querendo consumidores satisfeitos, temos que fazer por isso, não é? Claro, tem que prestar um bom serviço e ouvi-los. Boa. Em relação ao impacto que isto está a ter, já se consegue medir, já se consegue sentir em alguma dimensão os benefícios, seja em se reduzimos complexidade, damos autonomia aos developers, estamos a conseguir entregar mais rápido. Já conseguimos sentir, sei que isto também é um processo até que começou há relativamente pouco tempo, e se calhar também podes dar um bocadinho de quando é que definimos a estratégia, quando é que começámos a implementar e em que fase é que estamos, mas se sim, que tipo de impacto é que já estamos a sentir, que benefícios é que já estamos a sentir de forma direta pela organização e pelos developers em particular? É assim, nós começamos a trabalhar com estas tecnologias de Kubernetes e solução, e um conjunto de outras peças, de outras ferramentas à volta há cerca de um ano atrás, há um ano e meio atrás.
Em 2025 acabamos por estar a fazer um caminho de definir aquilo que devia ser a nossa abordagem para a nossa estratégia hybrid, para a nossa estratégia multi-cloud. Portanto, garantir que tínhamos aqui todas as peças necessárias para darmos esta consistência. Mas em paralelo com esta definição, nós estávamos já a trabalhar com as equipas no sentido de começarmos a dar estas abstrações. Quando nós fechamos a nossa estratégia para a arquitetura multi-cloud e nós começamos a implementar estas peças fundacionais que referi há bocadinho agora no início de 2026, portanto, em que trouxemos estas capacidades para a nossa cloud primária, que passou a ser Google, acabamos por fazer algum refactoring daquilo que eram as nossas abstrações que tínhamos feito entretanto. Okay? Portanto, estivemos a robustecer essas abstrações para também incorporar mais funcionalidade, ou seja, para aquilo que os developers já conseguiam fazer durante o ano 2025, com relativa autonomia, havia ainda coisas que não conseguiam fazer. Nós o que acabamos por fazer agora durante o primeiro trimestre de 2026 foi dar passos adicionais para que essa autonomia aumentasse. Portanto, só para dar um exemplo, nós até bem pouco tempo dávamos a capacidade de aprovisionar uma aplicação, mas depois, quando essa aplicação tinha que estar pública para a internet, havia necessidade de envolver aqui outras equipas que faziam configurações noutros equipamentos e noutras cenas que não interessa agora. Há sempre nuances. E entretanto, o que estamos a fazer foi dar um passo adicional para que mesmo essa configuração passasse a ser feita de forma autónoma pelo developer. Ou seja, quando ele diz assim, eu quero publicar um serviço para a internet, esta abstração, na realidade, o que vai fazer é com que ele faça as configurações todas necessárias, inclusive as configurações nos equipamentos que publicam os serviços para a internet. Portanto, faz tudo no mesmo pipeline, por assim dizer. Mas o developer tem conhecimento para conseguir fazer essas especificações depois? Não, simplesmente ele faz uma especificação, só diz eu quero este serviço público na internet. E undercover a coisa acontece. É esse o objetivo. Portanto, aliás, o objetivo é que eu possa mudar as peças por baixo e o developer não tem que saber isso. É esse o grande desígnio desta mudança. Certo, portanto. É esse o endgame. Ok. Claro. Gostava de explorar agora, antes de começarmos a afunilar para a parte final do nosso podcast, olhar um bocadinho também para o futuro, nesta área, tipo que mudanças é que antecipas, o que é que achas que vai marcar os próximos anos? Nós estamos a fazer esta evolução, tudo anda muito rápido, ainda por cima agora num mundo em que a inteligência artificial vem acelerar aquilo que nós já achávamos que era rápido demais. O que é que tu antecipas aqui para esta área? Eu diria que nós, enquanto MC Digital, tudo que for novas tecnologias para dar serviço às nossas aplicações, cada vez mais tem que estar embebido neste contexto de ser dado de forma transparente para o developer consumir tudo. Ou seja, o desígnio tem que ser, se eu escolhi a tecnologia X, ela tem que ser usada pelo developer de forma transparente e de forma fácil, completamente, sem ter que pensar no que está por baixo. É esse o objetivo. Eu não tenho que saber que para publicar um serviço para a internet tem que fazer 50 coisas num equipamento e fazer... Não, isso para mim tem que acontecer undercover, não é? Esse tem que ser o desígnio em tudo aquilo que nós fazemos. Esse é o desígnio que temos já e que queremos manter. Sim. Para o futuro, seja a forma como os developers vão lidar com estes serviços, ou se estes serviços até vão ser ainda mais abstraídos com uma nova camada, mas também para o vosso trabalho, a forma como vocês constroem e mantêm e evoluem estes serviços. O que é que antecipas que pode vir a mudar com... Olha, assim, sem promessas, é futurologia. Assim, eu acho que a futurologia hoje tem que se fazer 6 meses, 1 ano, porque mais do que isso começa a ser um bocadinho difícil, mas claramente o AI vai ter que ser um enabler para nós, em termos não só na velocidade com que fazemos, mas também na forma como operamos. Nós hoje começamos a ver o AI a ajudar-nos a fazer coisas que se calhar de antes demorávamos imenso tempo e precisávamos fazer montes de investigação e hoje vemos eu gosto deste nome, embora acho que o nome foi feliz,
está com a Microsoft, que é o Copilot. Eu acho que o AI claramente para nós é visto como um Copilot. Certo. Não estou aqui a não o produto do Copilot, mas o conceito de um Copilot. O Copilot, exatamente. Eu gosto disso porque acho que efetivamente é assim que devemos ver. Eu acredito que o AI vai determinar muito a forma como vamos construir estas plataformas, estas abstrações, porque vai ter que estar embebida em tudo aquilo que nós fazemos. Não há outra forma. Acredito que aquilo que hoje são os developers a fazerem as suas especificações, nós possamos começar a dar até agentes para poderem fazer isso. Portanto, serem os agentes a interagir com essas abstrações. Era aí que eu queria chegar, e até mais pela evolução que nós também estamos a fazer na MC Digital, não é? Da atualização do nosso ciclo de desenvolvimento de software, alavancado cada vez mais em Agentic Engineering, não é? E nós temos estado a dizer estes serviços que os developers vão consumir, mas na verdade o developer do futuro vai ser um orquestrador de agentes, portanto são serviços que os agentes vão consumir. Claro, não é? claro. E até que ponto isso muda ou não de figura, e que temos que evoluir esta exposição de serviços. Eu diria que será natural a evolução para termos um agente a consumir estas abstrações. Ou seja, a única forma depois também ser sustentável. Como é evidente, porque senão a da altura, se nós desenvolvemos mais rápido, mas depois temos aqui alguém que tem que fazer especificações, isso não faz sentido. Portanto, na realidade, nós temos que encaixar neste pipeline como um todo. Portanto, é o pipeline de desenvolvimento até o momento em que há o deploy. Portanto, isso aí também tem que ser... tem que alimentar uma agente. Ou seja, também tem que ser integrado. Não vejo que não possa ser assim. Tem que ser mesmo assim. É isso, ainda vamos descobrir e em breve, até porque, como eu estava a dizer, nós estamos a fazer esse caminho na MC Digital, ainda não chegámos a essa parte final do deployment, mas não vai demorar, e aí teremos que ter respostas. Uma última pergunta e que eu vou repescar agora, e até vou puxar um bocadinho atrás a conversa antes de fazer aqui a pergunta final, porque tu há pouco levantaste um tema que eu não estava sequer a considerar essa hipótese e queria explorar. Disseste que algumas empresas estão a fazer este caminho de uma forma alternativa, que é, em vez de montarem esta plataforma, vou-lhe chamar assim, estão a ir para soluções de terceiros. Vamos bater na tecla típica do build or buy. Que critérios é que nós usamos, que racionais é que nós usamos para irmos pelo caminho do build e não tanto do buy? Eu acho que sei. E até vou antecipar e diz-me se estou correto, que é, se estamos a tentar fugir de certa forma também ao lock-in a um determinado fornecedor, iria um bocadinho contra o princípio, mas às vezes há trade-offs que temos que fazer e isso pode nos dar ou não alguma velocidade. Qual é que foi o racional da tomada de decisão na altura? Repara, essas soluções na realidade que existem no mercado, na realidade são soluções que precisam na mesma que sejam implementadas ou seja, criar aqui uma capa. São só parte da solução. São só parte da solução. Okay. Ou seja, a parte depois de instanciar a nossa realidade tem que ser na mesma construída. E aquilo que nós pensamos foi: porque é que eu vou estar a criar mais esta dependência quando eu posso até fazer isto para já com uma interface relativamente simples, que é as pessoas ficam dependentes de fazer um pull request no Git e a coisa acontece a partir daí. Ou então temos aqui uma interface gráfica onde as pessoas vão fazer lá uns cliques para as coisas acontecerem. Ok. O ganho não é justificável. Eu julgo que não, e repara, também não estamos num estágio de maturidade de podermos dizer que vamos lá comprar e alguém pensar que daqui a um mês já estava tudo a funcionar. Não. Na realidade, o que dá mais trabalho, ou o que é mais relevante aqui neste trabalho todo é a implementação deste trabalho todo que abstrai a tecnologia está para baixo. Exatamente. E depois, se quisermos agora até no advento do AI... diria que os interfaces serão assim menos relevantes, diria eu, não é? Portanto, sim, hoje em dia não é o mais difícil de construir. Não que nós nessa altura estamos a pensar nisso, mas efetivamente a coisa evolui tão depressa que se calhar foi uma boa decisão mesmo. Sim. Olha, e já agora também acabámos por não falar nas timelines. Quando é que começámos a pensar, quanto tempo demorámos a desenhar a estratégia e o que é que tem sido a implementação? É assim, nós, em termos de estratégia hybrid multi-cloud, começamos, e já agora deixem-me por aqui uma nota que eu estou a colocar aqui: o hybrid tem a ver com o facto de nós somos uma organização multi-cloud, mas eu junto aqui o hybrid, porquê? Porque temos também os nossos data centers. Temos a pública e a privada. Exatamente, e portanto temos aqui muitos serviços hoje que, apesar de estarem a nascer na cloud pública, têm dependências com serviços privados nos nossos data centers. Portanto, é que eles chamam hybrid multi-cloud nesse contexto. Sim. Mas estava eu a dizer que naquilo que foi a nossa estratégia foi definida durante o ano 2025 e portanto nós tivemos a fechar um conjunto de soluções
como o caso da API Gateway, como o caso do Solus durante 2026. E depois acabamos por aproveitar um momento em que nós tomamos a decisão de fazer a nossa mudança para GCP. E, portanto, como no final do ano acabamos de tomar a decisão de ir para Google, Google, não Google GCP. Google Cloud Platform. Google Cloud Platform, sim. Portanto, na realidade, acabamos por aproveitar esta transição para montarmos as peças nesta nova cloud. Ok? Portanto, garantir que, efetivamente, juntamos aqui o útil ao agradável, por assim dizer, não é? Houve um bom casamento de timings. Isso mesmo. Ou, na verdade, um iria implicar o outro, ou retrabalho, e aproveitou-se para fazer o trabalho conjunto. Faz-me sentido. Era como eu dizia no início, que estas coisas não acontecem de forma isolada, há sempre um contexto e há outras alavancas, outras variáveis externas que temos de ter em consideração. Boa, reta final, temos aqui o nosso último desafio, que é a nossa clássica caixa de favoritos, José. E agora, fora do teu mundo profissional, mas também se quiseres ir por aí também pode ser, mas no teu dia-a-dia, como um consumidor, um comum português que anda na sua vida a ter experiências, que tecnologias ou soluções é que te chamaram mais a atenção recentemente, ou que tu gostes de usar, ou que não conseguias viver sem? E porquê? Olha, estávamos a falar um bocadinho sobre isso. Uma solução sem a qual eu não consigo viver enquanto consumidor, enquanto comprador nas lojas Continente ou Continente Pay. Porquê? Eu já não uso cartões há não sei quanto tempo, portanto estou totalmente digital. A única coisa que eu levo quando vou às compras é o meu telemóvel. E portanto sinto que é uma solução altamente cómoda para quem vai fazer as compras. Não temos que andar com cartões, com complicações, por assim dizer, portanto ajuda muito à desmaterialização e portanto é algo que para mim, enquanto consumidor, me facilita muito a vida e tenho pensado em convencer a minha mulher a fazer isso, porque ela ainda é um bocadinho mais tradicional do que eu nesse aspecto e as pessoas vão vendo que efetivamente estas soluções de materialização nos trazem benefício enquanto consumidores. Eu, pelo menos, já não me lembro de usar um cartão multibanco. És então um consumidor sem carteira. Sem carteira, exatamente. Só sem carteira. Então também tens a desmaterialização naqueles cartões que todos nós trazemos, tipo cartão de cidadão e assim. Também usas a aplicação do governo. Desmaterialização máxima. Eu não ando com carteira. Não andas com carteira. Não ando com carteira. Boa. Eu por acaso também tenho isso tudo, mas tenho sempre backup na carteira ainda. Sim, repara, já me aconteceu chegar lá e a AppGov não estava a funcionar por algum motivo e fiquei assim um bocado nervoso, mas depois a coisa entretanto recuperou. Claro, isso nunca aconteceu no Continente Pay. No Continente Pay funciona sempre. Funciona sempre. Boa, José, muito obrigado por esta conversa. Acho que fica aqui claro que estamos a preparar tecnologia para o futuro, fundações mais consistentes para os nossos developers, para as nossas aplicações, menos dependência, mais autonomia, e esta estratégia vem reforçar estes princípios. Muito obrigado por nos mostrares um bocadinho mais sobre como estamos a fazer este caminho. Para quem nos está a ver lá em casa, muito obrigado por nos acompanharem. Não se esqueçam, temos mais conteúdo no blog, podem acompanhar-nos por lá e voltamos em breve para mais um episódio da Caixa Central. Até já!